Olá pessoal, tudo bem? Aqui fala o professor Joel. Estamos aqui, pessoal, para mais uma aula para o oitavo ano final. E o assunto da aula de hoje, pessoal, vai ser sistema respiratório. Desde já eu peço a vocês que prestem bastante atenção no que for dito na aula de hoje, certo? Para que a gente possa construir o conhecimento juntos, né? Eu espero contar com a colaboração de cada um de vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, é só reforçando aqui mais uma vez os cuidados que a gente tem que ter com a Covid-19, certo? Com a prevenção, né? Que é o uso de máscara, o uso constante de máscara. Procurar manter o uso de álcool em gel, 70% também constante, de maneira constante. Lavar sempre bem as mãos, né? Procurar lavar entre os dedos, uma lavagem bem eficiente, certo? Procurar manter o distanciamento, pessoal, também, que é fundamental, certo? Também desinfecte os seus objetos pessoais, celulares, né, que você gosta de ficar manuseando por um bom tempo. Procure sempre estar limpando com álcool em gel, né, ou com álcool comum, um pano um pouco úmido, para poder desinfectar esses objetos, certo? E só sair de casa caso for realmente necessário, ok? Também fique ligado nos sintomas, pessoal. Isso aqui é para prevenir quem mora junto com você, né? Os seus familiares. Caso você sinta alguns sintomas gripais, pessoal, procure manter o distanciamento com mais vigor ainda, certo? Os sintomas seriam febre, né? Tosse seca, dor na garganta, ou até mesmo dificuldade para respirar, aquele cansaço, né? Como o pessoal chama. Tomando todos esses cuidados, pessoal, a gente pode evitar que mais pessoas venham a ser contaminadas com esse vírus, né, com o coronavírus, que provoca essa doença tão terrível nos nossos dias. E como eu sempre falo, o melhor cuidado é a prevenção. Bom, pessoal, de maneira simples, de maneira básica, como é que é a atuação do sistema respiratório, do nosso sistema respiratório pulmonar, né? Bom, pessoal, basicamente ele é o sistema que tem a função básica principal, né, de realizar trocas gasosas, né? A função primária do sistema respiratório seria a realização de trocas gasosas, né, com o objetivo de obter o oxigênio e excretar o gás carbônico, né? A primeira ideia do sistema respiratório, a primeira função primária, como eu falei, seria justamente essa realização de trocas gasosas, ok? Gás oxigênio por gás carbônico. E essas trocas gasosas, pessoal, elas ocorrem de maneira rítmica, ou seja, essas trocas gasosas elas têm um determinado ritmo de frequência, certo? Seja mais acelerado quando o nosso corpo ele necessita de uma maior quantidade de troca gasosa, né? Ou seja, mais lento quando o nosso corpo não precisa tanto desse ritmo acelerado de troca gasosa, certo? Isso vai depender do nosso estado, né? Do nosso estado de cansaço, digamos assim, ou não, certo? Basicamente seria essa função primária de realizar a troca gasosa. Aqui nós temos um pequeno gráfico que mostra, se vocês podem observar aí, que mostra a quantidade de gás, na porcentagem de gás inspirado e de gás expirado e o tipo de gás, né? No caso aqui, ó, nós temos para o ar inspirado, que é o ar que entra no nosso pulmão, nós temos uma taxa de 20,84%, né, de gás oxigênio que entra no nosso pulmão, certo? Uma porcentagem aqui em termos de ar total, né? Se você pegar a soma do ar que entra e do ar que sai, o todo seria 100%, certo? E desse 100%, o ar que entra seria 20,84%, certo? Só não, né? A maior parte de gás oxigênio, ok? E os outros gases seriam uma taxa bem menor, né? De gás carbônico, que está
de vermelho aqui, ó, no gráfico, que mal aparece na parte de cima, né, que é 0,04%, e vapor de água, que seria 0,5%, ok? Do ar total de expiração e inspiração. Bom, e para o ar expirado, que é o ar que sai, nós temos uma taxa grande também de oxigênio, certo? Que é 15,7%. E nós temos uma taxa de gás carbônico que cresce, né, que é de 3,6%, e de vapor de água que sai, né, 6,2%. Ok? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de mais ou menos a proporção de como é que ocorre essa comparação entre os gases, né, que a gente inspira e que a gente expira. É só para vocês terem uma ideia. Não é bem para decorar isso aqui não, certo, pessoal? É só para vocês terem uma ideia mesmo, para vocês entenderem como é que funciona a inspiração e a expiração com relação aos volumes de gases diferentes que a gente inspira e expira, certo? Bom, pessoal, e aqui nós temos uma pequena estrutura, né, um pequeno diagrama que mostra a estrutura do nosso sistema respiratório. E basicamente ele é composto, né, de forma resumida, de forma básica. Nós temos, primeiramente, né, de uma ordem superior para uma ordem inferior, nós temos a entrada, né, de gases e saída também, que estão no nariz e na boca, né, que é a cavidade nasal e a cavidade bucal, certo? Logo depois da cavidade nasal e bucal, nós temos a faringe, certo? Essa faringe ela se divide em duas partes. Uma leva o caminho da traqueia, né, que é justamente o caminho do gás oxigênio que entra e do gás carbônico que sai para os pulmões e dos pulmões, né? E ela se divide também, ela vai para o esôfago, certo? Essa faringe aqui, ela é tipo uma antessala de divisão, tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório, certo? Você tem a outra divisão da faringe que leva para o esôfago, ok? Mas, falando de sistema respiratório, a faringe ela é sequenciada pela laringe, certo? Logo depois da laringe nós temos a traqueia, pessoal, logo abaixo, ok? E a traqueia, ela na parte inferior, ela tem uma pequena bifurcação que se divide em duas partes, né? Nós temos essa primeira bifurcação, nós temos o brônquio, né? Do lado esquerdo nós temos o brônquio esquerdo e do lado direito nós temos o brônquio direito, certo? São os dois brônquios, chamados brônquios, que estão já no interior dos pulmões, ok? E esses brônquios, pessoal, nas pontas desses brônquios nós temos os chamados alvéolos, que são essencialmente importantes porque é a partir desses alvéolos que ocorrem as trocas gasosas com sangue, certo? Que o sangue ele entra pobre em oxigênio, né? E aqui ele vai ser abastecido por oxigênio para retornar para o organismo, certo? Da mesma forma que o sangue pobre em oxigênio, ele ao mesmo tempo que captura o oxigênio que vem dos pulmões, né? Ele libera também o gás carbônico para os alvéolos, para que seja ejetado na respiração, também na expiração, né? Justamente a importância dos alvéolos, ok? Nós temos basicamente essas partes, né? E finalizando aqui, nós temos um músculo que é fundamental para a nossa respiração, para ditar o ritmo da respiração, para reger o ritmo, né? Que seria o diafragma, que é um músculo que fica na parte inferior dos pulmões, que é responsável por dilatar e contrair os pulmões, certo? Então, basicamente, essa aqui é a sequência, para resumir o caminho lá que eu falei anteriormente, né? Nós temos para a estrutura do sistema respiratório o seguinte caminho, né? O ar ele entra pela cavidade nasal, né, ou oral, ele vai para a faringe. Na faringe, como eu falei da divisão, né,
nós temos uma divisão entre o sistema respiratório e o sistema digestório, né? Que é justamente a laringe leva para o sistema respiratório e o esôfago leva para o sistema digestório, certo? Mas como a gente está falando de sistema respiratório, a gente vai focar na laringe, né? Na laringe que pertence ao sistema respiratório. Então, da faringe, o ar ele entra para a laringe, certo? Da laringe passa para a traqueia, da traqueia leva até os brônquios, né? Que é a divisãozinha lá que eu falei para vocês, da bifurcação, né? Do lado direito e do lado esquerdo. E dos brônquios, né? Nós temos os bronquíolos, né? Que são as ramificações menores, que eu não falei, mas tem esses bronquíolos aqui também, que são basicamente as ramificações, né? Dos brônquios. Nós temos o brônquio como todo o lado direito, né? Todo o sistema de canais do lado direito e do lado esquerdo dos pulmões. Os bronquíolos são as partes menores, né? São os canais um pouco mais estreitos. E os alvéolos são aqueles pequenos órgãos que eu falei, né? Que ficam na ponta dos brônquios e dos bronquíolos, certo? Que são responsáveis pelas trocas gasosas entre o sangue e o meio externo, certo? Através da respiração. Bom, pessoal, e falando de respiração, nós temos basicamente dois movimentos na respiração, certo? Que é o movimento de inspiração e o movimento de expiração, certo? Basicamente, na inspiração, o ar ele entra para o nosso sistema respiratório e na expiração, o ar ele sai, certo? Quando a gente inspira, a nossa cavidade torácica ela aumenta, certo? A cavidade torácica é basicamente essa região aqui do tórax, nessa região das costelas, todo esse entorno aqui, certo? Onde está localizado os pulmões, né? Nessa região, na altura dessa região aqui. E, logicamente, quando a gente inspira, devido à entrada de ar para os nossos pulmões, os pulmões eles inflam, né? Eles aumentam de tamanho. E, logicamente, se eles aumentam de tamanho e eles estão dentro dessa região da cavidade torácica, logicamente, toda a cavidade torácica vai aumentar junto, certo? Na inspiração, ok? Na expiração é o contrário. A expiração, como é a saída do ar, da mesma forma que na cavidade, na inspiração, o ar entrou e expandiu toda a cavidade torácica, né, influenciou toda a cavidade torácica, essa inspiração, da mesma forma vai influenciar na expiração, né? Quando o ar ele sair, o volume dos pulmões irá diminuir, e fazendo com que toda a cavidade torácica diminua de tamanho também, certo? E uma coisa que eu quero que vocês se atentem, pessoal, é com relação ao nome dos músculos que estão responsáveis pela respiração, certo? Pela respiração pulmonar, que seria basicamente o diafragma, que, como eu falei, é aquele músculo que fica na região de baixo do pulmão, certo? Como fosse uma base, né? Uma base que fica embaixo do pulmão, que sobe e desce de acordo com o movimento, certo? E isso seria o diafragma. E os músculos intercostais, que também são outro conjunto de músculos que são responsáveis pelos movimentos de aumento e diminuição da cavidade torácica, né? Que é os músculos intercostais, que é justamente o nome já fala, né? Intercostais é os músculos que ficam entre as costelas, certo? E aqui, basicamente, especificamente, eu vou falar a respeito do movimento desses músculos, certo? Que eu falei anteriormente, que são os músculos responsáveis pela respiração, né? Que é o diafragma, como vocês já sabem, e os músculos intercostais. Basicamente, falando dos movimentos dele, como é que ocorre. Na inspiração, pessoal, o ar inspirado ele entra no sistema respiratório, né? Como vocês já sabem pela sequência, né? Cavidade nasal oral, aí depois vem o quê? Depois vem a faringe, depois vem traqueia, laringe, depois vem traqueia, né? Depois na traqueia o ar ele se divide em dois brônquios, né? Depois dos brônquios, os bronquíolos, e assim indo para os
alvéolos, ok? Essa é a sequência de entrada, né? A sequência nominal de entrada em cada órgão do nosso sistema respiratório, certo? Então, esse ar que entra, ele faz com que todos os nossos pulmões ele inflem, né? Eles inflem, eles aumentem de tamanho. E como seriam os movimentos dos músculos responsáveis pela respiração? No caso do diafragma, pessoal, o diafragma, na inspiração, quando o pulmão aumenta, o diafragma ele desce, certo? A gente chama esse movimento do diafragma de contração, certo? Contração do diafragma. Então, na entrada do ar, o pulmão se expande, o diafragma desce, se contrai, ok? E os músculos intercostais, pessoal, na inspiração, eles sobem, certo? Eles sobem na inspiração, devido ao movimento de aumento do volume, ok? E já na expiração, no sentido contrário, na segunda etapa da respiração pulmonar, nós temos, logicamente, os movimentos contrários para esses dois músculos, né? Esse conjunto de músculos. Nós temos para a expiração, como toda a cavidade torácica diminui, os pulmões diminuem de volume, logo o nosso diafragma ele se relaxa, ele sobe, certo? Ele sobe e se relaxa. E os nossos músculos intercostais, eles fazem um movimento de descida, ok? Basicamente seriam esses movimentos desses conjuntos de músculos que pertencem ao nosso sistema respiratório, certo? Bom, pessoal, como eu falei, a importância dos alvéolos, né? Nós já sabemos que os alvéolos eles são responsáveis pelas trocas gasosas com sangue, né? Então, pessoal, os alvéolos, eles logicamente eles têm que ter um interior oco, né? Um interior que tem um espaço para a locomoção do gás, né? Que entra e que sai, e também uma possibilidade de troca, né? Um arranjo de capilares que envolvem esse alvéolo, né, para que possa ser realizadas essas trocas gasosas com o sangue, certo? Então, pessoal, dentro desses capilares, que é justamente como vocês já sabem, os capilares eles são conjuntos de vias, né, de vias de locomoção do sangue, né, digamos assim. Assim como nós temos as veias, nós temos as artérias, né, nós temos também os capilares, né, que são canais, né? São canais menores que levam o sangue a parte do corpo, né? A partes do corpo que as veias e as artérias não conseguem levar, certo? Por eles serem menores, eles entram em regiões mais estreitas, regiões mais que não convém uma veia ou uma artéria estar passando, ok? Então, esses capilares eles vão ser muito úteis, né? Eles irão ser muito úteis nessas transmissões, nessas trocas gasosas com o meio exterior, ok? Através dos alvéolos pela respiração pulmonar, certo? Bom, pessoal, como é que ocorrem essas trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue? Basicamente, todo o sangue, pessoal, que chega até os alvéolos, até os pulmões, ele é rico em CO2, ou seja, ele é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, certo? E o que acontece? Os capilares por onde o sangue vai passar ao entorno dos alvéolos, eles estão bem juntinhos, né, nas paredes dos alvéolos. O que acontece? O gás carbônico em excesso que vem do sangue, né, ele se difunde, né, por um processo de difusão que é chamado, ele se difunde na parede do alvéolo e entra, né, esse gás carbônico ele sai do sangue, o que está em excesso, e entra para o alvéolo, certo? Para ser eliminado posteriormente. E o gás oxigênio que veio da inspiração, né, ele entra nesse sangue também através da difusão, certo? O que acontece no final? Qual é o resultado? O sangue ele se empobrece em gás carbônico e se enriquece
em gás oxigênio, certo? Através do alvéolo, ok? E dessa forma, ele rico em oxigênio, ele pode retornar para o organismo através do... Ele é mandado para o coração bombear esse sangue para todo o organismo, certo? Basicamente seriam essas trocas, né, que a gente tem. Uma troca de gás carbônico por gás oxigênio lá no alvéolo para o sangue se enriquecer em oxigênio e ser distribuído para todo o organismo através do coração, ok? Bom, pessoal, aqui nós temos uma definição de frequência cardíaca e frequência respiratória. Basicamente, a frequência cardíaca é aquilo que a gente conhece como pulsação, que vai indicar quantas vezes o nosso coração ele bate a cada minuto, certo? Já a frequência respiratória indica quantas vezes a gente inspira, que é a entrada de ar, né? E quantas vezes a gente expira, que é a saída de ar, a cada minuto, certo? E essas duas frequências, elas vão ter uma relação. Significa o quê? Que quanto maior uma, maior a outra, e quanto menor uma, menor a outra, né? Naturalmente. Por quê? Porque a frequência cardíaca, pessoal, quando ela está alta, o que acontece? Ela aumenta, né? Ela aumenta a quantidade de sangue bombeado no nosso organismo, né? De maneira mais rápida, certo? O sangue ele é bombeado de maneira mais rápida no nosso organismo, ok? Na frequência cardíaca, se ela for alta. Isso demanda o quê? Isso demanda que as trocas gasosas que eu falei anteriormente lá nos alvéolos ocorram de maneira mais rápida, né? Necessitando dessa forma de um ritmo maior de entrada e saída de gás, né? De gás oxigênio e gás carbônico, certo? Isso, logicamente, vai aumentar o quê? Vai aumentar a frequência respiratória, certo? E esse aumento, pessoal, esse aumento conjunto das duas frequências está intimamente relacionado à questão das atividades físicas, né? Quando a gente faz uma atividade física, a gente se movimenta bastante, a gente corre, a gente dança, a gente pula. O que acontece? Nossa frequência cardíaca aumenta, né? A pulsação aumenta, né? Fazendo com que o corpo precise de uma maior rapidez na troca gasosa lá do alvéolo com o sangue, certo? Isso vai demandar também uma entrada e saída de gás, né, de ar mais rápida do pulmão, ok? Bom, pessoal, e a nossa frequência respiratória, ela é um processo automático, certo? Por mais que a gente tenha um controle inicial da frequência respiratória, significa o quê? Que, se eu quiser parar de respirar, eu paro nesse momento, né, por um instante. Se eu quiser inspirar, agora eu inspiro. Se eu quiser expirar, se eu quiser soltar o ar, agora eu expiro também, certo? Isso é um controle inicial nosso. A gente tem controle sobre isso. Mas na maior parte do tempo, pessoal, o controle dessa frequência respiratória ele é automático, certo? É um controle automático, que é realizado pelo sistema nervoso. É o sistema nervoso que comanda esse controle automático da frequência respiratória, certo? Porque se fosse uma coisa que só acontecesse com o nosso querer, quando a gente... vocês já pararam para pensar? Quando a gente estivesse dormindo, o que ia acontecer? Se fosse só com a gente querer, só ocorresse se fosse por nossa consciência imediata, a gente não ia conseguir dormir, né? A gente não ia conseguir respirar ao dormir. Por quê? Porque seria uma coisa de comando imediato. Mas por não ser um comando imediato, por ser um comando automático, um controle automático fornecido pelo sistema nervoso, então a gente não precisa ter autonomia dessa frequência respiratória, certo? Nosso próprio corpo, ele automaticamente ele vai respirar de acordo com a necessidade, ok? Mesmo quando a gente estiver dormindo. E assim como os outros sistemas do nosso organismo, o sistema respiratório ele também está sujeito a doenças, certo? A distúrbios que ocorrem. O resfriado, né, e a gripe são dois exemplos de doenças que ocorrem comumente no nosso sistema respiratório, certo? E preste atenção, são causadas por vírus, certo? Gripe e resfriado
são ocasionados por vírus, certo? Não é aquela água quente que a sua mãe fala que, menino, não pega essa água quente não sei o que você vai ficar gripado. Não é bem isso, você pode ficar doente sim, se pegar na água quente, tudo, mas não é bem a gripe ou resfriado, certo? Não é bem isso, porque esses distúrbios são causados por vírus, certo? São pequenos organismos, né? São pequenos seres que afetam o nosso sistema, nossas células, né? As células do nosso sistema respiratório, ok? Bom, pessoal, e alguns sintomas do resfriado e da gripe em comparação aqui, nós temos um meio que sistema de diferenciação, né, de gripe e resfriado através dos sintomas apresentados, certo? Nós temos que nos resfriados, pessoal, os resfriados eles provocam obstrução, né, e espirros. Que obstrução seria essa? Obstrução das vias respiratórias, né? Aquela dificuldade para respirar, aquele cansaço, né? Isso o resfriado ele pode provocar, certo? E espirros também. Já a gripe causa mais a coriza, que é aquele escorrimento, né, que ocorre no nosso nariz, né, nas nossas narinas, certo? Dor de garganta, onde é que vai ocorrer? É mais comum nos resfriados, certo? Na gripe nem tanto, é mais nos resfriados, certo? A tosse é um sintoma bem comum, né? E ela é geralmente seca, né? Uma tosse seca lá na gripe e produz muita secreção no resfriado, certo? A duração de cada um, cerca de 1 semana na gripe e de 2 dias a 4 dias no resfriado, certo? Você vê sempre aqui que o resfriado ele é bem mais leve do que a gripe de fato, né? A dor de cabeça, ela é bem provável que ocorra na gripe, certo? Mas se ocorrer, né, ocorre de maneira suave nos resfriados. Dores no corpo, vai ocorrer calafrios e dores, né, musculares. São bastante fortes nas gripes, certo? Os calafrios e as dores musculares, aquelas dores no corpo, né, que a gente sente, é mais comum, né, na gripe, certo? No resfriado a gente não costuma sentir essas coisas. E a febre, pessoal? A febre, geralmente na gripe, ela dá uma febre acima de 38 graus Celsius. 80 não, pessoal, 80 não chega nem perto, Deus me livre. 38 graus Celsius, certo? Seria a temperatura mínima, digamos assim, de uma febre em uma gripe, né? Estando com gripe, certo? E a febre, ela não é comum que ocorra em resfriados, certo? Você pode ver essa comparação aqui entre a gripe e o resfriado. A gripe ela é bem mais pesada e bem mais sintomática do que o próprio resfriado, certo? E a Covid-19, pessoal, a Covid-19 também, né, que está ocorrendo aí, que é bem pior do que a gripe, não é uma gripezinha, certo? Ela é bem pior do que a gripe e ela é uma doença também viral, certo? É uma doença viral provocada pelo famoso coronavírus, né? E essa doença, pessoal, tem sido, como vocês já sabem, um problema sanitário no Brasil e no mundo, né? Que necessita, né? Que faz com que a gente precise ter os cuidados necessários para evitar a sua transmissão, certo? Porque é uma doença, infelizmente, uma doença que traz uma alta taxa de mortalidade, né? Principalmente nos idosos, né? Que graças a Deus estão sendo vacinados, né? Aqui no Brasil já estamos em processo de vacinação, mas juntos nós fazendo a nossa parte, né? Todos nós juntos iremos vencer essa batalha, certo? Mas só a título aqui de reforço, a Covid-19 também é uma doença viral, assim como a gripe e o resfriado. A única semelhança, né? A única semelhança entre a gripe, o resfriado e a Covid-19 é por serem distúrbios virais, certo?
mas a Covid é bem pior, né? Os sintomas da Covid é bem pior do que a gripe, não tem nem comparação, certo? Bom, pessoal, e falando de Covid-19, né, o que são os coronavírus, pessoal? Os coronavírus basicamente são tipos de vírus, né? São famílias, é uma família de vírus, certo? Não pensem que o coronavírus ele só causa a Covid-19. O coronavírus, pessoal, é uma família de vírus. Vários tipos de vírus que podem causar ou não doenças nos seres humanos, certo? E o SARS-CoV-2, né, é um tipo de vírus dessa família que causa infecções da Covid-19, certo? É o chamado novo agente do coronavírus, né? É o novo agente do coronavírus. Por isso que você escuta muito, você deve ter escutado muito e visto nas notícias falando a respeito, as manchetes falando o novo coronavírus que causa a Covid-19, o novo coronavírus. Por que novo coronavírus? Porque justamente, pessoal, coronavírus é uma família, certo? É uma família. E esse novo agente coronavírus é justamente o vírus que causa a Covid-19, porque ele foi descoberto mais recente do que os outros tipos de coronavírus antigos, certo? Então, nós temos que o novo coronavírus, que é o vírus recente da família coronavírus, provoca a doença da Covid-19, ok? E como é que se dá a transmissão desses vírus, né? Independentemente do tipo, basicamente os vírus eles se transmitem dessa forma, pessoal, pelo ar, né? Por proximidade, né? Devido à proximidade de fala de duas pessoas, através do ar, as gotículas de saliva que saem de uma pessoa infectada podem passar para uma pessoa sadia, né? E essas gotículas carregam partículas, carregam os vírus, né? Que estão no organismo da pessoa infectada e transmite para outra pessoa que não está infectada, certo? Assim, dessa forma, ocasionando a proliferação do vírus, né? A propagação do vírus, certo? Ocorre também a transmissão dos vírus, ocorre por contato pessoal, né? Devido a secreções contaminadas, né? Como eu já falei, gotículas de saliva, por espirro, por tosse, por catarro, né? Por estar pegando nos objetos e colocando a mão na boca, né? E esses objetos estiverem infectados com vírus, você pode pegar a doença, entendeu? Basicamente, pessoal, essas doenças respiratórias, elas só vão contaminar o organismo por duas vias principais, né? Que é a cavidade nasal, né, do nariz, e a cavidade oral. É os únicos caminhos, né, que são considerados para a transmissão de uma doença respiratória, né, de uma doença viral, como a gripe, o resfriado e a Covid, certo? Existem alguns estudos que falam que também pode ocorrer por contato no olho e tudo. Isso também não pode ser descartado, né? Mas essencialmente, principalmente, o contato se dá, a transmissão se dá pela entrada do vírus na região nasal e na região oral, ok? Que é da boca. Bom, pessoal, e além das doenças virais que eu citei anteriormente, né? Que é a Covid, a gripe e o resfriado, nós temos também as chamadas doenças bacterianas, que são causadas por bactérias, né? Que é a pneumonia bacteriana, nós temos esse exemplo, e a tuberculose, certo? A pneumonia, pessoal, ela causa o quê? Basicamente, os sintomas da pneumonia bacteriana. Nós temos, né, uma febre alta, geralmente acima de 37,5 graus Celsius, quase 38, né? 38 graus. Seria a febre inicial da pneumonia. Nós temos náuseas e vômitos, fraqueza, falta de ar, dor no peito, dor de cabeça, tosse seca ou com catarro de cor amarelada ou esverdeada, certo? Esses seriam os sintomas da pneumonia bacteriana, ok? Nós temos também alguns sintomas que estão presentes na doença da tuberculose,
que também é uma doença bacteriana, certo? Nós temos tosse crônica, ou seja, aquela tosse constante, né? Aquela tosse que não para, certo? E geralmente é muito provável que ocorra também devido a essa constância da tosse, né? Essa forçação das paredes do sistema respiratório, nós vamos ter uma tosse que pode ser acompanhada com sangue e muco, né? Muco seria secreções, né? Secreções do sistema respiratório, certo? Como catarro com sangue, por exemplo, né? O suor noturno também pode ocorrer, né? Além da febre, suor noturno, fadiga, também perda de apetite. Consequentemente, a perda de apetite, nós vamos ter uma perda de peso, né? E dor no peito, uma dor constante no peito. Isso são os sintomas da tuberculose, que é causada por bactérias, ok? Bom, pessoal, e além das doenças virais e bacterianas que podem ocorrer no nosso sistema respiratório, nós temos também algumas crises, né? Algumas crises alérgicas, principalmente, como a rinite alérgica, né? A asma brônquia, certo? E também alergia a algum material, né? Alguma substância que entra em contato com o nosso organismo e o nosso organismo reage de forma negativa para o nosso sistema respiratório, né? Bom, dois exemplos aqui que eu posso citar, pessoal, de crise, né? Seria a rinite alérgica, certo? Que tem como sintomas o corrimento nasal e a congestão nasal, né? Nós temos também a irritação dos olhos, né? A presença de olhos vermelhos irritados, também de muito espirro, dificuldade para respirar, muita tosse, aquela coceira no nariz, né? No céu da boca também, e dor na garganta. E cansaço, né? O nariz a escorrer e cansaço, certo? Esses são os sintomas da chamada rinite alérgica. E da asma, pessoal, a asma brônquica, né? A asma brônquica nada mais é do que uma inflamação, né? Uma inflamação lá nas paredes do nosso sistema respiratório, principalmente na região dos brônquios e bronquíolos, né? Que isso dificulta a entrada e saída de ar para os alvéolos, né? Isso pode manter uma quantidade razoável de ar preso nos alvéolos, né? Durante um determinado tempo. Preso assim, não totalmente, né? Mas com dificuldade de entrada e saída, digamos assim, né? Isso devido a uma inflamação, né? Que ocorre nas paredes dos alvéolos, né? Dos alvéolos e dos brônquios, né? Brônquios e bronquíolos, perdão. Certo? Então, basicamente, esses seriam dois exemplos de crise, né? De crise alérgica, digamos assim. Crise alérgica e crise do próprio organismo, certo? Não seria um problema viral e nem bacteriano, ok? Bom, pessoal, e por último aqui, além dos já citados, né, anteriormente, dos problemas já citados, nós temos também a questão da fibrose pulmonar, que nada mais é do que uma reação do organismo que produz um tecido conjuntivo fibroso no nosso pulmão, devido a uma reação do organismo à inalação frequente de um determinado material, né, que entra no nosso sistema respiratório, que pode ser, né, exemplo de materiais que podem causar essa fibrose pulmonar é o pó de sílica, na inalação do pó de sílica, e pé de carvão, certo? Isso pode ocorrer, isso pode provocar a inalação, né? O cheiro pode provocar uma criação pelo organismo de um tecido conjuntivo fibroso, que é um tecido de revestimento, digamos assim, né? Que faz com que o nosso pulmão ele perca elasticidade, né? E assim dificulte os movimentos de inspiração e expiração, ok?